Salmo 78, de 1 a 8, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui o versículo 8, eu quero te convidar para mais uma vez orarmos ao nosso Senhor. Ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, com o Teu povo aqui reunido, com o Teu povo nos acompanhando nas redes sociais, e clamamos para que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, e para que a Tua palavra alcance cada um de nós aqui, daqueles que estarão ouvindo em suas casas, Deus. Abre a nossa mente e o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nessa semana que se passou, no último dia 10 de março, nós tivemos a referência de um momento histórico muito importante, embora talvez não tão celebrado e não tão lembrado assim. O dia 10 de março de 1557, há 463 anos atrás, foi celebrado o primeiro culto protestante aqui no Brasil, na Baía de Guanabara. Um pouco tempo depois da Reforma e bastante tempo antes da chegada de Simonton aqui. Mas há 463 anos atrás, nós tivemos o primeiro culto protestante. Ele foi realizado por alguns huguenotes que vieram fugidos de perseguições, enviados por Calvino para cá, para que aquela viagem fosse usada para que os pilares até da Reforma fossem lançados aqui no nosso país, nas Américas, mas isso acabou não dando certo, ou pelo menos não naquele momento. Tempos depois, nós tivemos a chegada de Simonton. Mas uma data importante, e como é precioso e como é necessário que a gente recorde a nossa história. Nós não podemos nos esquecer de olharmos para trás e aprendermos com a história e relembrarmos aspectos importantes da nossa história. Os detalhes dessa viagem acontecida há 463 anos, eles são encontrados no livro Viagem à Terra do Brasil, para quem quiser depois fazer uma pesquisa mais aprofundada. E pensando nesse tempo de 120 anos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, quanto tempo se passou até que nós estivéssemos aqui hoje, igreja pregando a palavra de Deus, igreja sendo luz aqui no bairro, igreja abençoando famílias, a igreja cumprindo a sua missão. E nesse tempo é importante também que a gente faça esse exercício de olharmos para trás, olharmos para a história da igreja. É tempo de agradecer a Deus por tanta gente que passou 120 anos, muita gente passou por aqui, para que hoje nós estivéssemos aqui cultuando a Deus, adorando ao Senhor, estudando a sua palavra. É muito importante que a gente faça esse exercício. E é tão importante também que a gente continue lançando a semente do Evangelho, que a gente continue sendo ponte, que a gente continue sendo farol, brilhando nas trevas, para que daqui a 120 anos, se Deus assim permitir,
outras pessoas estejam aqui colhendo os frutos das sementes que a igreja tem lançado aqui em 2020. E o Salmo 78, ele traz uma reflexão importante nesse sentido. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema contar e recontar a maior história de todas. Os versículos iniciais trazem a necessidade urgente da igreja compartilhar a palavra. Eu vou reler mais uma vez. Aquilo que foi recebido de geração em geração, a partir do versículo de número 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Prestem atenção, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes. Até cânticos que falam sobre isso, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. A palavra é muito clara, há uma ordem dada por Deus para que fosse compartilhado o que havia sido recebido, compartilhado as maravilhas de Deus. E quantas maravilhas Deus tem feito. Nós olhamos para a palavra do Senhor e toda a história, Deus conduzindo o seu plano de salvação e tantas maravilhas narradas aqui que precisam ser compartilhadas. Nós temos testemunhado nas nossas vidas o poder de Deus, as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Nós precisamos compartilhar essas verdades para que outros corações sejam abençoados. E nós compartilhamos aquilo que nós temos. Nós compartilhamos o que nós conhecemos. Precisamos nos alimentar da palavra, precisamos relembrar constantemente a maior história de todas, a história de salvação. Resgatando as palavras tão conhecidas lá de Deuteronômio, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto de Deuteronômio, ele traz a verdade tão essencial para que a palavra ela seja falada, compartilhada, inculcada, colocada na cabeça dos nossos filhos, no coração das nossas crianças, até mesmo no informal. Não apenas nos cultos, não apenas nas reuniões, não apenas nos encontros formais da igreja, onde é óbvio que isso acontece de maneira natural. Mas o nosso desafio maior talvez seja, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, trazer a palavra viva, a palavra que transforma os corações, de modo que isso faça parte do nosso dia a dia, de modo que sejam quais forem os acontecimentos, a gente vai se recordando de princípios da palavra, a gente vai se recordando de versículos que nós temos guardados na nossa mente e no nosso coração, e dessa forma as nossas conversas informais sejam permeadas da palavra de Deus, sejam permeadas do ensino bíblico. Isso é importante demais. E é preciso cuidado para não nos esquecermos das coisas mais óbvias e mais comuns. O próprio Salmo, na sequência dele, ele traz o triste relato do que acontece quando nós nos calamos, quando nós nos omitimos, quando nós não compartilhamos a palavra do Senhor, quando nós paramos de cumprir a nossa missão profética. Nós temos essa missão profética de continuar anunciando a palavra, de continuar recordando essa história tão abençoada, a maior história de todas.
Apenas para reforçar essa importância e o perigo de quando nós nos omitimos, eu vou ler um texto lá de Juízes, capítulo 2, de 8 a 12. Olhem só. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Sem conhecer ao Senhor, fizeram o que era mal. E quando nós pensamos, poxa, Josué ali, líder usado por Deus de maneira tão poderosa, com certeza a história sendo lembrada, a história de Moisés, aquilo que havia acontecido, mas não era óbvio que as histórias continuassem sendo contadas, recontadas, relembradas? Não era óbvio que deveriam continuar inculcando a palavra na cabeça e no coração das crianças? Era óbvio. Por que então não fizeram isso? Porque uma geração futura que se levanta não conhecia o Senhor. E o texto é claro, eles não sabiam as obras que fizera o Senhor em Israel. A tendência talvez que nós temos de nos esquecermos daquilo que talvez pareça mais óbvio. Nós sabemos tanto da nossa missão de continuar anunciando a palavra, e talvez vamos deixando para os outros, e os outros deixando para os outros também. E assim nós vamos nos omitindo e não cumprindo o nosso papel. É preciso então, de acordo com o próprio texto, contar e recontar a maior história de todas, para exercitarmos confiança plena em Deus. Primeira frase do versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. É claro que confiar em Deus, eu sempre penso que é um desafio diário, e é um desafio para toda a vida, e algo que com certeza precisa ser exercitado. Nós ensinamos e exercitamos confiança, relembrando a história, e apontando sempre para o Deus que cuida do seu povo, para o Deus que supre necessidades, para o Deus que ouve as nossas orações. E não há momento mais precioso para aprendermos a confiança em Deus do que na hora da luta. E esse com certeza é um tempo, o dia 15 de março de 2020, o tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de exercitarmos confiança plena em Deus. Confiança exige fé, aquilo que o povo precisou exercitar de maneira tão prática no deserto. Comparando as situações, quando a gente está com fome, o que a gente faz? Corre para a geladeira, descongela algo rapidinho ali, põe no micro-ondas. Eu ia fazer assim, não é mais assim, chama um iFood, e a gente resolve a nossa fome de maneira fácil. Talvez a gente nem saiba o que de fato é passar fome. Porque ter um pouco de fome na hora do almoço, normal. A gente sabe que daqui a 40 minutos, 1 hora, a gente vai resolver esse problema. Mas eu fico imaginando no deserto, na caminhada do povo, na hora daquela fome intensa, da barriga realmente vazia, de um quase desespero, sem nada diante dos olhos, sem nenhuma possibilidade, sem nada nas mãos. O que fazer se não confiar em Deus? Confiar ou duvidar? Ou confiamos ou duvidamos. E talvez aquele exercício que fosse tão óbvio
E tão natural que fosse feito naqueles momentos. Deus nos trouxe até aqui. Deus já evidenciou de tantas formas o seu cuidado. Deus já nos abençoou de forma tão intensa. Nós já vimos tão claramente o poder de Deus. Mas nós estamos famintos, a barriga está doendo. Vamos esperar um pouco mais, considerando tudo aquilo que Deus já fez, considerando aquilo que a gente já experimentou, e aí eu fico imaginando os diálogos. As crianças clamando aos seus pais: pai, eu estou com muita fome. Calma, meu filho, vamos confiar, Deus vai suprir, Deus vai enviar o alimento, vamos esperar um pouco mais, Deus vai cuidar de nós, Ele tem nos abençoado. E quando é com filho, a dor triplica no pai, não é? É muito comum a gente falar: queria que fosse em mim, queria que essa dor do meu filho doesse em mim. Ou a gente pode pensar num outro tipo de diálogo, as crianças clamando para os seus pais: pai, eu estou com muita fome, a barriga está vazia, está doendo. E aí de repente então, vem o pai: ô Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer de fome por aqui? Ó, meu filho está com fome, não tem o que comer, esse Deus vai enviar comida ou não vai? E aí vem a palavra de saudade das panelas, dos pepinos, dos melões, e aí vem reclamação, e aí vem murmuração: Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, é isso mesmo, Moisés? A Bíblia nos fala qual foi a reação, ou a maioria das reações. Na hora em que eles foram chamados à confiança, desafiados à confiança, veio dúvida, veio medo. E a grande questão é que a gente olha para essa história, a gente olha para a palavra de Deus, e a gente faz a mesma coisa. Dentro do nosso contexto, a dúvida também toma conta, o medo também toma conta do nosso coração, e consequentemente as nossas reações são exageradas, são desequilibradas, são pecaminosas. Ou a gente confia, ou a gente duvida. Eu coloquei aqui até o pensamento: e se nós formos levados e provados a situações extremas, onde a única coisa a ser feita seja confiar em Deus? E se a gente for levado a isso, a uma situação assim? E essa preocupação que toma conta sobre o coronavírus, qual vai ser a nossa reação? Eu não vejo nada, eu não tenho nada, mas eu vou confiar em Deus. Eu vou ser guiado por aquilo que eu creio, não pelas circunstâncias. E talvez até nos nossos dias seja o oposto: eu estou vendo tanta coisa, está me assustando tanto, mas eu vou confiar em Deus. Eu confesso que até pouco tempo eu estava acompanhando as notícias, ouvindo as rádios enquanto eu dirigia, acessando uma notícia ou outra nas redes sociais, na internet. E há 2 ou 3 dias, essa semana, eu parei para ver o jornal. Eu fiquei quase desesperado. Falei: que é isso? E é exatamente nessa hora que a gente precisa relembrar a maior história de todas. E que nós precisamos exercitar a plena confiança em Deus. Porque senão o medo vai tomar conta, a dúvida vai tomar conta, e as nossas reações desesperadas, desequilibradas e pecaminosas. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós cantamos: eu vou descansar. Vem tempestade, vem onda brava, mas eu vou descansar. Porque acima de tudo isso há um Deus que governa toda a história e que cuida dos detalhes da minha vida e da sua vida. Exercício diário. Mas nós precisamos contar e recontar a maior história de todas também para exercitarmos essa lembrança do cuidado divino. O oposto da lembrança é o esquecimento. Há um versículo aqui que diz o seguinte, o versículo 11:
esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. E aí eu fico pensando, como se esquecer de tudo aquilo que Deus já havia feito? A impressão que eu tenho é que o povo de Deus, o povo de Israel, e nós também muitas vezes sofremos de amnésia espiritual. Como a gente se esquece fácil das bênçãos, como nós nos esquecemos fácil de agradecer ao Senhor, como nós nos esquecemos facilmente de olharmos para trás e percebermos, puxa, Deus me abençoou até aqui. Diante das provações prevalece a dúvida, o temor, e a tendência que nós temos é de nos esquecermos. O Salmo 103, o versículo 2, diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E a sequência do Salmo 103, ele vai trazer vários motivos pelos quais todos nós temos de sobra para bendizermos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor. Ou bendizemos a Deus e agradecemos ao Senhor, ou vamos nos esquecer. Esquecer. E triste, né? A gente perceber que muitas vezes as bênçãos ficam no esquecimento. A gente se lembra mais de reclamar. A gente se lembra mais de murmurar. A gente precisa fazer o contrário, agradecer mais e murmurar menos. Ainda, lembrando um texto lá de Deuteronômio, continuação do primeiro texto que eu citei, que diz o seguinte, olha só que importante: quando o teu filho no futuro te perguntar que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor vos ordenou, então dirás a teu filho, olha só, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e para nos dar a terra que sob juramento prometeu dar a seus pais. A lembrança do que Deus havia feito, compartilhando aquilo com os filhos. Como esquecer a providência divina? Como esquecer o cuidado diário? Como esquecer que Deus havia enviado o maná na hora da fome? Como esquecer que Deus havia enviado a água na hora da sede? Como esquecer que Ele havia libertado o seu povo da escravidão? Como esquecer de tudo isso? Olhando para essa história, nós precisamos pensar que essa também é a nossa tendência. Então preciso tomar o cuidado e saber quando o medo bater a porta, quando a tempestade chegar, eu preciso olhar para trás. Eu preciso fazer esse exercício de lembrar-me das maravilhas de Deus na minha vida. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você. Nós estamos aqui hoje, participando de um culto, ouvindo a palavra do Senhor, isso é bênção do Senhor, é bênção dEle sobre as nossas vidas. Quantas orações que muitas vezes você nem compartilhou, situações que afligiram o seu coração, que você não compartilhou com ninguém, e que você colocou diante de Deus, e que Deus te abençoou, e Deus te respondeu. Deus já ouviu as suas orações, Deus já respondeu às suas orações. Não é momento sempre oportuno de olharmos para trás e percebermos, puxa, Deus já me abençoou de tantas formas até aqui. Por isso a importância de contarmos e recontarmos a maior história de todas. E na medida em que nós nos lembramos de como Deus já nos abençoou, automaticamente nós somos chamados à confiança. Se até aqui Ele tem cuidado de mim, como será daqui para frente? Vou me desesperar. Não, daqui para frente Deus vai me abandonar. Agora não, a luta ficou intensa demais. Ou então, se Ele já cuidou de mim até aqui,
eu acho que faz sentido pensar que Ele vai continuar cuidando, que Ele não abandona os seus filhos, que Ele não abandona o seu povo. E aí nós precisamos contar as maravilhas, relembrar as maravilhas, e como diz o hino que nós cantamos e conhecemos, contar as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpresa o quanto Deus já fez. Eu preciso me lembrar disso. Esquecimento gera murmuração, gera reclamação, gera ingratidão. E o contrário, a lembrança gera gratidão, a lembrança gera confiança. Agora, é claro, uma lembrança que precisa ser sincera e não interesseira. Veja no Salmo 78, se você estiver com a sua Bíblia aberta, os versículos 34 a 36. Olha o interesse aqui. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, e o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso e perdoa a iniquidade, não destrói. Mas havia aqui uma busca interesseira. Deus está nos disciplinando, Deus está nos punindo pelos nossos pecados. Vamos buscar ao Senhor, vamos mostrar algum tipo de arrependimento, mesmo que o coração estivesse frio, mesmo que o coração não estivesse verdadeiramente preocupado e quebrantado diante do Senhor. Uma lembrança interesseira. E quantas vezes a gente se lembra só de Deus na hora do aperto, e a gente ora intensamente a Deus só na hora do aperto, só na hora do medo, só na hora da luta. Não podemos ser assim. E o texto ainda nos ensina que nós precisamos contar e recontar a maior história de todas, para exercitarmos obediência constante. E o versículo 8 que foi lido, não ser como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Apesar de todas as evidências do cuidado e da proteção, o coração foi fraco em obedecer. A desobediência era uma constante. Versículos 17 e 18 dizem o seguinte: prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração. Nós precisamos obedecer ao Senhor, entendendo que os limites que Ele coloca a cada um de nós, através da sua palavra, são limites abençoadores. Os limites estabelecidos pela palavra de Deus servem para abençoar o nosso coração. Deus tem o melhor para os seus filhos. Ele visa o cuidado, Ele visa a nossa proteção. E com certeza, também através de uma vida de obediência, nós precisamos nos lembrar que estamos exaltando ao Senhor. O nosso objetivo maior deve ser o de viver para a honra e glória do nosso Deus e de fazer tudo para Ele. E obedecendo ao Senhor, o nome dEle é glorificado através das nossas escolhas, através das nossas ações, através das nossas palavras. A obediência ao Senhor evidencia o nosso amor a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, são as palavras de Jesus. É claro que nós sabemos da nossa imperfeição, mas também nós sabemos que fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que não somos mais escravos do pecado, fomos libertos do pecado. E sabemos também que Deus é quem nos capacita para vivermos em santidade, em novidade de vida. Portanto, a obediência, ela deve ser uma regra, uma constante na vida do crente, e não uma exceção. A obediência deve ser uma regra na nossa vida.
É sempre bom e oportuno olharmos para o passado, relembrarmos a nossa história e agradecermos a Deus, porque Ele levantou pessoas para que hoje nós pudéssemos estar aqui. É sempre importante olhar para o passado e testemunhar o que Deus já fez até aqui. E nesse sentido, nos desafiarmos a continuarmos proclamando a palavra de Deus, a continuarmos contando e recontando a maior história de todas, falando sobre Jesus, falando sobre a salvação, falando sobre o perdão dos pecados, falando sobre a morte, sobre a ressurreição. E é claro, não apenas falar, mas viver intensamente aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. As nossas palavras não podem ser um mero discurso vazio. A nossa vida deve ser coerente com a nossa fé, coerente com a nossa palavra anunciada, de forma que o nome dele seja glorificado. E essa é a nossa responsabilidade. Essa é a missão da igreja. E nesse sentido, eu encerro desejando que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo continue proclamando em alto e bom som a história de Jesus, continue testemunhando uma vida consagrada, continue testemunhando o serviço ao Senhor, e que ao contar e recontar essa história, evidencie confiança plena em Deus. Vamos confiar, meus irmãos. Evidencie a lembrança do cuidado divino. Olhe para a história, estamos aqui, Ele cuidou até aqui, Ele vai continuar cuidando. E evidencie também obediência constante ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos aqui reunidos, que Deus abençoe aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, através da internet, e que, para a honra e glória do nosso Deus, possamos sempre contar essa história tão maravilhosa, tão preciosa e que faz tanto bem ao nosso coração. Deus nos abençoe nesse sentido. Amém.